Boa noite, pessoal. Começa mais um programa Saber Investir e esta semana transmitimos diretamente do nosso escritório no centro de Florianópolis. Júnior, na semana passada eu e o Jean brincamos que a gente não ia mais falar de Europa enquanto alguém não quebrasse ou resolvesse o seu problema. Não tem como falar de mercado financeiro hoje sem falar de Europa, mas a gente pode começar com o Brasil, que tem notícia boa. Pode começar com o Brasil. A agência de classificação de risco, a Fitch, aumentou a classificação no Brasil. Melhorou a classificação. Melhorou, né? Então passou de BB- para BB. E para quem não sabe, a classificação de risco é a capacidade que o país tem de pagar suas dívidas, tanto em moeda nacional como em moeda estrangeira. Em moeda local, aliás, a classificação de risco do Brasil saiu de BBB+, para A. Ou seja, a gente já começa a chegar num patamar aí de um alto patamar de classificação de risco, ou seja, baixo risco, o que teoricamente atrairia mais recursos para o Brasil, né? Mas da última vez que melhoraram a nossa classificação, não foi isso que aconteceu. Fazendo uma correlação com a Bolsa, deram uma raquetada na Bolsa. Né? A última vez que saiu a classificação de risco, daí começou a crise dos Estados Unidos com a quebra do Lehman Brothers. Caiu, e onde começou os mercados a mergulharem. Ou seja, em condições normais de temperatura de pressão, é lógico, uma melhora da classificação de risco, ou seja, a indicação de agências classificadoras de que é mais seguro no Brasil, isso atrairia mais capital, né? O problema é que lá em 2008 a gente teve a crise dos Estados Unidos se afundando na crise, em 2008 mesmo, e agora a gente tem o problema da crise da Europa que pode trazer alguma turbulência. Só que no meu ponto de vista agora o cenário é um pouco diferente. Por quê? Porque naquela época achava-se que a crise realmente contaminaria todos, inclusive o Brasil. E a gente viu que o Brasil teve a sua repercussão na crise, mas conseguiu se recuperar de forma muito mais forte. Saiu da crise muito mais rápido. E agora o Brasil e alguns outros emergentes já são vistos como porto seguro, né? Então isso pode ser um atrativo a mais para trazer recursos para cá. Mas isso também depende de como vai o cenário lá fora, né? Então aqui vai bem, a classificação aumentou, lá é preocupante. Então, por exemplo, na quinta-feira saiu o Banco Espanhol, o Banco Central Europeu comprou títulos da dívida da Espanha. Um pouco, não está comprando o suficiente porque ele tem as limitações, ou seja, ele tem que ter aprovações dos 17 países para sair comprando títulos dos bônus, né? E esses títulos de 10 anos dos bônus do país da Espanha teve uma alta surpreendente, foi 7,8% pagaram de taxa de juros. Ou seja, os investidores, como tem mais risco comprar os títulos desses países, exigem um retorno maior. O que é bom para nós, né? Sim, mas é um nível insustentável, né? Para eles. Para eles, né? A Grécia, a Irlanda e Portugal pediu socorro depois que os títulos públicos passaram de 6,5%, 7%. A situação deles começa a ficar muito pior. Ou seja, o resultado. A gente tem no gráfico aqui o desempenho do índice Bovespa diário. E a gente vê que na quinta-feira aqui a gente teve uma forte queda do índice Bovespa com uma desvalorização de 2,7%, refletindo justamente esse cenário. Isso, O mercado começou o início do mês em compasso de espera para ver se desenrola um pouco mais essa crise e no dia de hoje, nesta última quinta-feira, o mercado bateu 2,7%, a média do volume aumentou também na bolsa. Bastante, né? O que é um sinal preocupante para piorar ainda mais a queda. Exatamente. Então, quer dizer, você não vê... O mercado tentou segurar com volume baixo, mas aí, quando caiu com volume um pouco maior, o que preocupa realmente o mercado financeiro. E hoje financeiro. não foi só a Europa, né? O índice de produção industrial dos Estados Unidos, né, da Filadélfia, que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, mede, também veio bem abaixo do esperado, né? Se esperava um índice de 7,6, veio 3,8. Ou seja, um nível de produção industrial muito menor do que os investidores imaginavam. E a indústria é base da economia. E as empresas de siderurgia sentiram bastante, viu, Daniel? Então, os papéis ligados à siderurgia, aqueles papéis também atrelados ao mercado americano e o aço, caíram bastante. A gente vê aqui na tela o gráfico da Gerdau, né, GBR4, onde ela caiu 4,6% hoje, refletindo justamente esse cenário, né? É que a grande parte da receita da GGBR vem do mercado americano, né? Ela depende muito dos Estados Unidos e Europa. A CSN, como tem uma produção de minério de ferro que ainda segura um pouco o seu resultado e é voltada mais para o mercado nacional, caiu menos, né? Caiu só 2% hoje, ante a queda de 4% da outra. E a Uzi Minas também caindo aí 0,58%. Então a gente vê que realmente a Gerdau, como ela é voltada mais para o mercado americano, teve um desempenho muito, muito pior, né? É verdade. E não foi só aqui que caiu, né, Júnior? O Dow Jones lá também hoje queda de
1,13%. Na quarta-feira o mercado caiu, aqui a Bolsa brasileira descolou um pouco do mercado americano e do mercado europeu, mas já reagiu na quinta-feira e acompanhou os mercados lá fora. Até o fechamento da quinta, o Dow Jones já caía na semana 3,15% e no mês 1,54%. Na Europa está nos menores níveis das últimas 6 semanas, o que é realmente preocupante. Né? O mercado não tem fôlego para... Depois da alta expressiva de outubro do índice Bovespa também, né, de 13%, agora em novembro a gente já tem uma queda de 2,3%. Né? Foram só 10 dias úteis praticamente, mas já é uma queda... O que a gente comentou nos programas anteriores era realmente a solução do problema da Grécia, ou resolve, ou um contágio na Europa pode acontecer. É o que está acontecendo de fato. Você pega a França, por exemplo, que tem uns títulos mais seguros, né, da Europa, que é o AAA, está pagando 7% de juros e isso está contaminando realmente os mercados, mercados na Europa. Então, realmente, o contágio que a França pode trazer para a zona do euro é enorme. Né? Então, para um país que tem um AAA, não justifica pagar um juros tão alto. É insustentável. Então, você pega... Que é o que reclamam os contribuintes alemães. Né? Até na própria criação dos títulos europeus, onde todos entrariam no rateio, penalizaria a Alemanha, que tem uma capacidade de pagamento boa, mas pagaria um juro maior em função de estar atrelada a outros membros que não têm a capacidade, como a Grécia e os outros. É que você vê uma grande preocupação também o Banco Central Europeu está engessado com relação a medidas. Por exemplo, ele tem que ter aprovação desses 17 países para tomar alguma medida ou comprar mais agressivamente títulos europeus, porque não basta ele ir comprar um pouquinho, ele tem que dizer, não, eu tenho capital suficiente para comprar esses títulos. Foi o que o Banco Central americano fez com a quebra dos bancos, com o subprime. Né? O mais importante não é só comprar os títulos, né? Tem que resolver o problema, porque comprar títulos é paliativo, né? Vamos tirar o sintoma. Mas pelo menos a confiança dos investidores, a confiança do mercado se estabelece. E não está acontecendo nenhuma coisa nem outra. É isso aí. E não perca no próximo bloco a entrevista com o presidente do Sinduscon, Hélio Bairros. Não saia daí.